Que coisa. Justo hoje, que é meu último dia de trabalho, esse ônibus atrasa. Eu sou porteiro, mas no condomínio onde eu trabalho, eles contrataram uma empresa para terceirizar os empregados e eu fui demitido. No começo fiquei meio chateado, mas depois comecei a pensar, pode ser uma oportunidade para eu fazer outras coisas, né? Quem sabe? Opa, chegou. Já até pensei em voltar a estudar. É que eu comecei a trabalhar muito cedo e só estudei até o primário. Mas eu gostava da escola. Sabe, uma coisa que eu nunca gostei é matemática. E eu nunca entendi nada daquele montão de números. Zé, você pode até não gostar, mas quase tudo na vida da gente envolve matemática e números. O conceito de número surgiu quando o homem teve necessidade de controlar o tamanho do seu rebanho. Nessa altura ele é pastor e então ele levava as ovelhas para um desfiladeiro e a cada ovelha que passava ele separava uma pedra, uma ovelha uma pedra, uma ovelha uma pedra. Na volta, para controlar, a cada ovelha que voltava ele tirava uma pedra do monte. Se sobravam pedras é porque alguma ovelha teria sido desgarrada, algum animal teria comido, etc. e tal. Com o tempo, o homem sentiu necessidade de, vamos dizer assim, refinar, de melhorar essa representação, de registrar. Veja, não dá para carregar um monte de pedras. Então, se pensou em fazer agrupamentos de 10 em 10. E como o nosso corpo, nós temos 10 dedos, uma ideia foi fazer a correspondência, a comparação com o número de dedos. Daí a gente chamar de dígito, que está associado a digital. Os números e tudo que significou o desenvolvimento dos números tem a ver com o homem sempre enfrentando problemas e simplificando esses problemas. Por que pareça, a matemática ela está aí para simplificar. Se não houvesse a linguagem matemática, um sistema numérico, a vida seria um pouco mais difícil e mais complexa. Os números servem para organizar a idade, a quantidade, contar, enfim, para contabilizar as coisas. Reconhecimento da nossa carteira de identidade, você precisa procurar o número de uma rua. É CEP, ponto de ônibus, né, número de casa, né, para correspondências. Quantidade em peso, né, quilograma, litros. Eita, por falar em número, eu tava quase esquecendo de fazer o meu joguinho. Tá vendo, Zé? Os números estão em todo lugar. Quando você conta alguma coisa, por exemplo, está usando os números cardinais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certinho, troco. Saber contar é importante em muitas situações do dia a dia. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Valeu, muito obrigado, hein? E se não fosse a habilidade de contar, não teríamos como saber quantos somos. O censo demográfico é a contagem da população e ela é realizada a cada 10 anos pelo IBGE. Então, nessa contagem, nós temos como saber quantos somos, né, e qual a faixa etária de cada uma dessas pessoas. Essa contagem ela precisa ser feita porque, além dessa possibilidade de reconhecermos e de conhecermos a realidade do país, ela possibilita que o governo tenha informações e, com essas informações, possa realizar os gastos necessários para cada uma das áreas ou programas sociais. Por exemplo, habitação, saúde, saneamento básico. Então, ao realizarmos a contagem, há a possibilidade de fazer o orçamento ajustado de acordo com cada tamanho de município.
Quando você precisa organizar alguma coisa, usa os números ordinais. E é o que eu estou fazendo agora, separando as cartas e deixando elas em ordem. Essa aqui, por exemplo, é do apartamento 12, que é do primeiro andar. E essas outras aqui do terceiro, do quarto, assim por diante. Assim fica mais fácil na hora de eu entregar a correspondência. Os números ordinais podem indicar várias situações. Meu time está em 5º lugar do campeonato. Fica aqui a segunda à esquerda e a primeira à direita. Ah, foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Tchau, cara. A gente se vê. Boa sorte, irmão. Obrigado. Agora que você já sabe disso tudo, dá pra imaginar o tamanho da sua dificuldade na vida se não entendesse mesmo nada de matemática? Pode ser. Mas agora o que tá me preocupando é que eu tô desempregado. Preciso arrumar logo um serviço. Amanhã mesmo eu vou atrás.